got mercies in the morning, and I've got forgiveness ever flowing, and I've got freedom and I'm dancing. Love is a miracle word. Shalom, pessoal. No one is too far. You said I'm not too far away. It was a miracle. It was a miracle you did in my heart. Took me from death. Paz, queridos. Took me from death to Shalom, Douglas. Shalom, Soy. Luciana. Rabaki Beshnereshkei. Rabaha Karabashina Beristiki. thank you for a yes, Lord. Nós te adoramos, Senhor, You exaltamos teu said that one is nome. mine. Querias Set me me. apart for your purpose. Thank you, Lord. You set me apart for a purpose. Tamo aí, Karen. When the Glória a world Deus. said no. Shalom, Pastor Tom. Shalom, Priscila Rocha. When the world said no, you said yes. When the world Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus. when they pushed me to the And I was side, made. you said yes. And when they pushed me to the side, oh, you said yes. You said yes. You said yes. Oh, you said yes. When the world Obrigado, Jesus. Pessoal, vai apertando aí o aviãozinho da bênção e vai chamando o pessoalzinho para assistir. Posso te pedir? Precisamos, Luciana. Vamos orar para fazer um encontro do secreto. Vai mandando o aviãozinho da benção aí, queridos, para avisar o pessoal. Manda aí para 20 pessoas, tá? Queres comida, Jesus. Que o Senhor traga quem tem que estar. Amém. Nós vamos orar já, queridos. E quem entrar, entrou, né? Nós vamos falar hoje sobre a continuação daquilo que nós começamos a falar semana passada. Shalom, Iracema. Senhor, nós sabemos que está vindo um tempo de promessas sobre o Brasil, mas também um tempo difícil, Jesus. Então, nós queremos ser armados pelo Senhor. Nós queremos ser instruídos pelo Senhor, Jesus. Então, nesse momento, peço que o Senhor venha reforçar essa live com a sua presença, Jesus. Na verdade, essa live é sua, Jesus. Eu consagro ela a Ti. Eu entrego essa live nas suas mãos, Jesus.
Pai, que seja simples, mas que seja profundo, Jesus. Abra as dimensões do seu amor nessa live, Jesus. As dimensões do seu amor, Jesus. Oh, Senhor, que as fontes do teu amor, que as fontes, Senhor Jesus, comecem a fluir sobre nós. Senhor, nós queremos fluir no seu amor nessa noite. Queremos fluir em nome de Jesus, na sua graça. Shalom, apóstolo Diego. Graça e paz, meu amado. Você é uma bênção. Elimai, Kirimas, Vishke, Rabas, Meneshke. Heiresne. Pashmere, Kiribas. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha nos surpreender nessa noite. Larastenish, Karastenish, surpreenda-nos, Senhor Jesus. Stephanie vai fazer 20 anos. Vamos orar por ela. Deixa eu anotar para não esquecer. Jesus, surpreenda-nos nessa noite, Jesus. Siri cantarasto e queis por baixo. Falarás mineiras e queira macho e cada maço e queira. Senhor, sela a conexão para que não fique caindo. Em nome de Jesus. Sela as nossas casas, sela os nossos ambientes, Senhor Jesus. Eu quero te pedir agora que o Senhor entre com a tua graça e o teu amor sobre cada casa aqui, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala mesmo, Jesus. Obrigado. Queridos da live do secreto, nós vamos hoje falar sobre o altar, mas com uma outra conotação, amém? Shalom, queridos que estão entrando, sejam bem-vindos. Como nunca, nós precisamos aprender sobre adoração. E como eu disse semana passada, a adoração profética não é uma nova visão sobre adoração, mas na verdade a volta da adoração lá primária, amém? Por isso que nós estamos começando a falar sobre altares. O Senhor está nos dando bastante novidade de vida, amém? O Senhor está nos dando um tema novo. Eu sei que tem muita gente aí que já participou dos cursos de adoração profética, mas as coisas que eu vou compartilhar com vocês, desde a semana passada até hoje, são situações novas, né? Ou temas novos, ou uma visão nova que o Senhor está nos mostrando. E eu creio que vai acrescentar bastante na vida de vocês, amém? O mais importante nisso tudo, queridos, não é apenas conhecer aquilo que nós vamos conversar hoje, mas colocar na prática, amém? Então que venha, em nome de Jesus, uma unção poderosa sobre as nossas vidas. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque antes de falar para vocês, eu tenho sido ministrado com essa palavra, tá bom? Nós vamos falar hoje semana passada nós falamos
só para a gente recapitular e para quem não estava também, né? Nós falamos sobre a adoração original, né? Aquela que Deus criou, que é feita no céu, mas Deus também colocou esse instinto, esse código dentro de Adão e Eva. Nós falamos sobre Adão e Eva, que Adão e Eva pecaram no jardim, né? Mas antes deles pecarem, a essência 100% total de adoração estavam neles. Eles eram adoradores, mas de uma forma muito natural. O relacionamento deles com o Eterno era a adoração, né? Quando eles pecaram, Deus fez o primeiro sacrifício no jardim. Eu creio que vocês lembram disso. Isso é muito importante a gente saber, né? O primeiro altar que foi construído foi na eternidade, que diz assim, né? Apocalipse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da formação dos séculos, ou antes da formação do mundo, né? E então quer dizer que ele foi morto na eternidade. Por quê? Dentro do jardim ainda era eternidade, não se contava tempo. O tempo começou a se contar a partir da hora que eles saíram do jardim. Até aí vocês estão comigo, né? Então, altares foram necessários, né? Altares de sangue na época. E depois, um altar de adoração, que foi restaurado por Davi. Eu quero entrar nisso hoje e eu vou continuar falando sobre isso, que é muito importante, né? E dei a base sobre os filhos de Coré, ali no Salmo 84, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, aonde abrigar os seus filhotes, mas eu encontrei os teus altares. Amém? Aqui falam de várias coisas, eu queria que se você não assistiu a live da semana passada, depois você assiste, que a live chama Por que um altar? Lá nós deixamos bem claro que é necessário um altar, né? Nós falamos sobre o altar da aniquilação, quando nós falamos de Jesus. Ele ensinou qual é o altar necessário. E depois falamos do altar da adoração. Amém? Então, essa foi a live da semana passada. Eu quero continuar hoje e falar das 3 dimensões dos altares, né? E eu já dei o spoiler, porque o título diz assim, né? Nós somos o altar. E nós temos altares em 3 dimensões. Amém? E o Senhor vai falar muito forte com você, querido. Né? Todos sabem que nós fomos feitos corpo, alma, espírito. Amém? Então, é dessas 3 dimensões que eu quero falar para vocês. A Bíblia ela é cheia de códigos, ela é cheia de sinais sobre 3, né? Então, a maior... como eu posso dizer para vocês? O maior respaldo bíblico que eu posso dizer que são 3. Como nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, o Senhor ele é 3. Há um mistério na Bíblia. Não está intrínseco, mas todo mundo sabe que é, porque se nós lemos a palavra, nós entendemos que ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Amém? Então, como ele é 3, Deus também nos fez tripartido. O que é tripartido? Nós temos 3 partes. E as 3 partes têm que glorificar a Deus. Prestem atenção que Paulo disse em 1 a Tessalonicenses 5:23. Ele diz assim, que o Deus da paz santifique cada um de vocês para a volta de Jesus. É neste sentido que ele está dizendo, né? No corpo, na alma e no espírito. Ok? Então, para a salvação, é necessário que haja santificação no corpo, na alma e no espírito. Então, nós temos que erguer, no mínimo, 3 altares para o Senhor. Wesley, mas não seria um para os 3? Ok, os 3 são um, né? Mas eu queria basear bastante isso para vocês. A Bíblia, ela dá a graça da gente entender isso nas entrelinhas. E vocês vão entender, né? Nós precisamos de revelação da parte do Senhor para entender essas coisas. Mas eu creio que se a gente entender, prestem atenção nisso, queridos.
Quando quando entendemos detalhes da palavra de Deus, fica mais fácil obedecer ao Senhor e amá-lo. Porque obedecer é amar, amar é obedecer. Qual versículo, Camille? Eu falei sobre 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo dando base de que a nossa santificação, ela ocorre em 3 dimensões: no corpo, na alma e no espírito. A adoração, ela não é diferente. E eu quero entregar para vocês base bíblica para isso, tá? Então, o primeiro texto que eu quero ler para vocês é um texto que nos dá base de que o nosso corpo físico é um altar ao Senhor. E nós precisamos manter esse altar limpo. Então, vamos lá. O texto básico, o texto mais incrível sobre o altar ser o nosso corpo, é aquele que Paulo diz em Romanos 12. Só que a gente só se atenta para o nível da alma, né? Paulo, ele dá um nível do corpo no primeiro versículo. Aquele texto famoso, né, de Romanos 12:2, que diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Esse texto está falando da alma, né? Mas, porque mente é alma, tá? Nesse sentido. Agora, o versículo 1 diz assim, ó: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam. Peço, ou seja, é uma direção. Paulo, um cara muito experimentado, ele estava dizendo, é dessa forma que tem que fazer, né? Eu peço que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. São 3 direções aqui, ó. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo, queridos. Paulo dizia assim, ó: eu esmurro a minha carne para que ela não faça a vontade dela. Muitas vezes, queridos, semana passada eu falei para vocês, eu não vou me ater a isso, mas é uma direção, tá bom? O nosso corpo, ele é violentamente manipulado pela alma, quando a alma ela tá muito forte. A nossa alma, quando ela grita desesperadamente por causa dos traumas, por causa da concupiscência da carne, e quando a nossa carne está alimentada pela cultura e atmosfera de pecado, a alma ela influencia imediatamente a nossa volição na carne, né, que é os nossos desejos da carne, e o corpo começa a produzir pecado. Paulo diz assim, ó: com o corpo de vocês, façam o seguinte, ofereçam ele como sacrifício. E essa palavra, ela é muito forte. Quando você pensa em sacrifício, hoje é como um crime, né? Você sacrificar alguém, né? Pensa, antigamente tinha um altar de sacrifício. Vamos pensar como que era, né? Era um lugar onde você colocava, por exemplo, Deus pediu Isaac para Abraão. O que ele fez? Colocou Isaac em cima de uma pedra, levantou o cutelo e puff, ia matar. Pensa um sacrifício dessa forma. Um corpo em cima de uma pedra. O que Paulo está falando aqui é exatamente um sacrifício. O que é um sacrifício? É uma morte. E o que é uma morte do corpo? Tudo que o seu corpo quiser fazer, você mata essa vontade. Aniquila ela. Da mesma forma que a palavra diz que Jesus aniquilou-se a si mesmo e assumiu forma de servo, porque ele era Deus. Mesmo sendo Deus, não usurpou, não tomou a posse de ser Deus nessa terra, mas esvaziou-se completamente de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, de toda a sua autoridade que ele tinha no céu, na terra e debaixo da terra. No sentido de aqui,
ele só fazer aquilo que o pai queria que ele fizesse. E o que o pai queria que ele fizesse era exatamente um sacrifício. Mas não era qualquer sacrifício. Ele queria que o pai fizesse ele se auto-sacrificar. Isso fala o caminho da cruz. Paulo está dizendo: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Então, essa morte aí. O segundo que ele fala aqui, santo. Santo significa separado, ok? A gente tem que entender uma coisa. A Bíblia nunca disse que nós temos que nos separar do mundo no sentido de não viver no mundo. Até porque Jesus nos enviou pelo mundo para pregar o Evangelho. Mas a Bíblia deixa claro algo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você vive nesse mundo, mas você não pertence ao mundo. Você já parou para pensar que você é um forasteiro nesse mundo? A partir da hora que você acertou Jesus, aquela conversinha com Nicodemos, lembra? Nicodemos era um cara extremamente racional. Aquele que não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. Mas como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Se você nasceu de novo, você nasceu em outra pátria. Se você nasceu de novo, você nasceu residente à nação real. Se você nasceu de novo, você não é mais um morador do planeta Terra. Se você nasceu de novo, você pertence à nova Sião. Se você nasceu de novo, você pertence à eternidade, que é o paraíso. Lembra que quando aquele cara que estava lá na cruz do lado de Jesus, que se arrependeu nos últimos minutinhos da vida dele, Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele lugar chamado de paraíso, que é a Éden celestial, este lugar é a nossa nação real. Nós não pertencemos a este mundo. Este mundo, ele é um paradoxo que deu errado. Essa terra deu ruim. Foi contaminada pelo pecado. Amém? Para a gente entender isso com uma profundidade, Paulo disse assim, ó: sacrifiquem o vosso corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo, que é separado. Você está nesta terra, mas não pertence a ela. Você pertence a outra nação. Então seja separado dele. Esteja nele, mas seja separado dele. Não façam o que o povo dessa terra faz. Não falem o que o povo dessa terra falam. Não haja como o povo dessa terra está agindo. É isso que Paulo está dizendo. E ele fala o terceiro: e agradável. Agradável a quem? Aos olhos de Deus. A nossa estada nessa terra, ela precisa agradar a Deus. E quando aqui, sacrifício vivo, que é matar a carne. Santo, se separar, e agradável é viver em pró da glória de Deus. Isso se chama adoração. Queridos, a adoração não é cantar uma música bonita. Tá vendo essa musiquinha bonita que tá tocando aqui no meu JBL? É linda. Ela é maravilhosa. Mas eu vou dizer para vocês, a adoração em si não é essa música. A adoração tem a ver com o coração de quem está cantando. A adoração, ela tem mais a ver com obediência do que com o nosso som. A adoração, ela tem muito mais a ver com o amor que nós temos por Jesus, que nos faz agradá-lo. E para agradar, tem que matar tudo aquilo que vai contra a vontade, contra a essência, vai contra o reino de Deus. E logo que fazendo isso, você está estabelecendo um altar.
Então, logo, eu e você somos o altar. Um altar onde você sacrifica tudo que é prazeroso, tudo que é bom, tudo que é gostoso, tudo que este mundo aprova. Você se separa depois e só agrada a Deus. Aí você estabelece um altar. Mas eu estou falando só da primeira dimensão, que é a dimensão do corpo. Você está entendendo? Wesley, qual e onde está a base bíblica para as outras dimensões? Está na nossa cara e a gente nunca percebeu que era disso que Jesus estava falando. João 4, se eu não me engano, é João 4, 23 e 24. Que diz assim, ó. Mas vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais assim que o adoram. Ou seja, pois o Pai está procurando pessoas que adoram Ele dessa forma, em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E importa que Ele seja adorado em espírito e em verdade. Já pararam para pensar? Espírito é fácil, né? A gente discernir o que é. Agora, o que é a verdade? Eu vou dizer para vocês. Tem um código aqui que Jesus queria nos dar. A verdade, ela tem a ver com aquilo que a gente vive. Por um motivo. Eu sou a alma, ok? A nossa alma é aquela que vai para a eternidade. Deixa eu tentar fazer um parênteses para vocês aqui, para vocês entenderem. Prestem muita atenção nisso. Nem todos entendem o que significa aquela história que Jesus disse assim, ó. Que quando nós morrermos, nós vamos dormir. Estaremos dormindo e ressuscitaremos no último dia. Vocês lembram disso? Eu posso basear para vocês o que está acontecendo aqui? Se nós não entendermos que nós somos tricotômicos, tripartidos, nós não vamos entender sobre a adoração profética. Por isso que agora eu vou falar sobre o nosso destino, tá bom? Qualquer pessoa só tem 2 destinos após a morte. Ou é céu ou é inferno. Não existe reencarnação. Não existe a possibilidade de você ir para um lugar onde vão interceder pela sua alma e você pode talvez ser absolvido pela intercessão de pessoas. Isso não é bíblico, ok? Quando nós morrermos, o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito, cada um tem um destino diferente. E eu preciso fundamentar isso para vocês. Tá bom? A Bíblia dá base clara, né? Principalmente ali em Lucas 16, quando está falando da parábola do rico e do Lázaro, que é a alma do Lázaro que foi para o seio de Abraão e é a alma do rico que foi lá para o Sheol, para o Hades, né? Então deixa eu entender uma coisa com vocês aqui, ó. Muitos pegam os textos, começam a colocar um no outro. Não, quando a gente morrer, a gente vai dormir pronto. Queridos, Jesus disse para o Dimas, o cara da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás, quer dizer que ele está lá, vendo, falando, interagindo. Então, quando nós morremos, imediatamente nós vamos para um lugar. Se morremos no Senhor, vamos imediatamente para o paraíso. E passamos a interagir imediatamente. Aí vocês vão me perguntar por que Paulo disse, então,
lá na carta aos Tessalonicenses, que os mortos estarão dormindo e ressuscitarão no último dia. É a questão da tricotomia, tá bom? A palavra diz que os mortos ressuscitarão no último dia. Mas qual parte da tricotomia? É necessário que o pó que deu vida ao homem, lembra que Deus pegou o pó e fez do barro, provavelmente com a saliva dele, tá? Há um ato profético de Jesus. Quando curou aquele cego, Jesus pegou barro do chão. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus pegou o barro do chão, cuspiu, pegou a terra, né? Não foi barro. A palavra fala que ele pegou terra, cuspiu, fez barro e colocou no olho do cego. O que ele estava querendo dizer com isso? Alguma coisa tinha destruído as células dos olhos daquele cego. E os olhos daquele cego não tinham mais como ser restaurados pela medicina, até porque era genético, ok? Ele ficaria cego para sempre. O que Jesus fez? Pegou o barro, colocou no olho e ele estava profetizando que aquela genética que Deus fez lá no jardim, o barro, o bonequinho de barro, da qual Deus soprou nas narinas, o Rua HaKodesh, virou um ser vivente. Adão, Jesus pegou aquele barro, passou, né? O que tinha no barro? A essência primária, que é o pó da terra, e o DNA de Jesus, que era o próprio Deus. Ou seja, os códigos originais da terra e do céu curaram o cego. O que eu quero dizer com isso? A palavra fala que é necessário aquele pó que foi feito alma vivente volte à terra. Mas lembre-se, lá no jardim era o pó junto com a água de Deus que virou barro, ok? E Deus soprou o Rua HaKodesh nas narinas. Vocês estão entendendo? E ali ele virou ser vivente. Ali começou a haver um ser tripartido: corpo, alma e espírito. Na nossa morte, vão se separar os três. Agora entenda uma coisa. O nosso espírito, antes de nascermos novamente, ele estava morto em nossos delitos e pecados. Mas a partir da hora que nós nascemos em Cristo, o nosso espírito imediatamente é renovado. Aquilo que é perfeito volta para Deus. Na nossa morte, o espírito ele volta direto para Deus. Ele saiu de dentro de Deus. Deus não fez assim, ó. O nosso espírito é como um vento, é um ruá. Ruá em hebraico, que é o que foi soprado dentro de Adão, se chama vento. Este vento, o espírito que está em nós, como diz Jesus, né? Vigiem, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Vocês estão entendendo? Eu estou dando base, fundamentos para vocês entenderem sobre o altar. Neste altar, nós precisamos santificá-lo no corpo, alma e espírito. Eu estou baseando aqui vocês para que vocês entendam que é necessário a adoração no corpo, na alma e no espírito de uma forma santa. Ok? Quando nós morrermos, vão se separar os três. O espírito, que é o ruar, o vento que Deus nos deu, ele volta para Deus. Nos nascidos de novo. Ok? Volta para Deus. O que vai ser julgado é a nossa alma. Na hora que a gente morrer, imediatamente há um julgamento. Ou céu ou inferno. De acordo com as nossas obras de obediência ou desobediência. E aí é a nossa alma que entra em ação. Ok?
na parábola, que não é parábola, na história verídica, tá? Ali, nenhuma Bíblia fala que é uma parábola. Aquilo é uma história verídica. O Lázaro foi para o seio de Abraão, que era um tipo de céu, tá? Que era um tipo de lugar VIP para os justos. E o rico foi para o inferno. E o que que foi? A alma. Então, quando nós morrermos, a nossa alma vai direto para o paraíso. E o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo vai voltar para o pó. Porém, contudo, todavia, no último dia, diz a palavra que o nosso corpo vai ressuscitar. Só que a gente não entende essa questão do ressuscitar, né? Queridos, quando Jesus morreu na cruz, aconteceram algumas coisas muito interessantes. A palavra fala que ali, alguns realmente falaram, poxa, ele era o Filho de Deus, né? O que aconteceu? A gente não dá a mínima, né, para as coisas que acontecem na Bíblia. A gente lê e acha que é um negócio de boa. Mas imagina, gente, na hora que ele disse assim, tetelestai, que significa está consumado. Ele entregou o espírito dele e morreu. O que aconteceu? O espírito dele voltou para o Pai. O corpo ficou lá. Foi para o túmulo. E a alma dele, o que aconteceu? A alma de Jesus desceu até o inferno. Diz que pregou para espíritos aprisionados. Na verdade, a alma de Jesus deu um rolê, né, gente? Eu queria depois fazer uma live só para falar sobre isso, tá? Eu faço questão de falar isso com vocês. Mas essa não é a questão. Quando Jesus desceu até o inferno, ele começou a julgar também, né? E parte daqueles que estavam no seio de Abraão, que não era o céu ainda, lembra que o céu foi inaugurado por Dimas, tá? No sentido de, após Adão ter saído do Éden, que era o céu, né? Ninguém mais pôde entrar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e sem remissão de pecados ninguém pode acessar a eternidade. Amém? O primeiro a entrar no céu foi Dimas. Alguns do seio de Abraão voltaram para o céu, porque Jesus pôde levar, né? Jesus os cobriu com o sangue dele. Então dá para entrar agora, porque Jesus disse: eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Ele abriu a porteira, né? O véu se rasgou, né? Aí o que aconteceu? Naquele momento que Jesus começou a consolidar as coisas no reino espiritual, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, não é? A palavra fala que o dia se tornou noite, ficou em trevas, a terra começou a tremer, chacoalhar, 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 chacoalhar. De repente, os mortos começaram a ressuscitar. Mas, queridos, não eram mortos atuais, que o corpo estava fresquinho ainda. São pessoas que já tinham morrido há 2.000 anos, 3.000 anos, há muito tempo. Ezequiel, quando profetizou sobre o vale de ossos secos, ele estava, na verdade, profetizando sobre aquele dia. E criou-se músculos, e criou carne, e voltou a ter sangue, e eles ressuscitaram, ok? Tá na Bíblia. Pessoas que já haviam morrido muito tempo, o pó voltou a ter vida, ok? Este é o poder de Jesus. Quando nós morrermos, pode ser que a gente veja a volta de Jesus. Aí a gente não vai morrer, a gente vai ter um corpo transformado imediatamente, ok? Esse povo que ressuscitou, eles ficaram irreconhecíveis da mesma forma que quando Jesus ressuscitou, ele ficou irreconhecível. Vocês já pararam para pensar? Por que que os discípulos olhavam para Jesus quando ele ressuscitou e ele simplesmente, o povo não conseguia descobrir que ele era Jesus? É Jesus mesmo que está aí? Ele já tinha um corpo transformado, ele já era um corpo que era completamente espiritual. A palavra fala que ele passava pela parede. Tomé olhou assim, mas você é Jesus? Porque ele tinha um corpo diferente, não havia mais nenhum tipo de característica terrena naquele corpo. Era um corpo completamente espiritual. Os mortos que ressuscitaram naquela época tiveram um corpo transformado. E o que Paulo fala é que os mortos ressuscitarão com um corpo transformado. Vocês estão entendendo?
Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Paulo fala, santifiquem. Esse santifiquem é, vivam da forma que Jesus viveu, em adoração, óbvio, no corpo, na alma e no espírito. A nossa adoração, ela tem 3 dimensões. Como que eu adoro ao Senhor no corpo? Acabei de falar, Romanos 12:1, um sacrifício vivo, santo e agradável. Como que eu adoro em alma? Aqui, nesse texto de João, ele está dando a dica. Em verdade. Agora, deixa eu explicar para vocês. O que quer dizer esta palavra em espírito e em verdade? Que a parte da verdade é a alma. Amados, exteriormente, diante dos homens, nós podemos praticar boas obras, na igreja ter uma boa conduta, cantar bonito, pregar bonito, usar um terno bonito. E diante dos homens, a gente pode ter uma boa reputação. Ok? Mas a nossa alma, lembra que ela é espiritual. Ou seja, aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, que é a verdade da minha alma. Aqueles que já aceitaram Jesus e nasceram de novo, já têm o seu espírito pronto. Jesus disse, e se Jesus disse, não tem questionamento. O espírito de quem nasceu de novo está pronto, mas a carne é fraca. O nosso problema é a alma. A alma é prostituta do pecado. Se vende para qualquer valor. Esta verdade, e eu vou dizer para vocês, queridos, a diferença de um adorador que chama ao céu de verdade, de uma pessoa que vai pregar cheia da unção, cheia da graça. A gente fala assim, poxa, aquela pessoa pregou com tanta graça. Exatamente, irmã Valéria. Caráter. Em espírito e em verdade significa em espírito, porque o espírito está pronto, sabe? Aqueles arrepios que você sente, aquela questão gostosa da presença do Senhor, é o nosso espírito que está discernindo isso. Isso está no espírito. Mas o nosso caráter é a parte aonde Jesus está dizendo assim, vai chegar a hora. Eu anseio o momento em que eu vou ver verdadeiros adoradores. Ou seja, tem falsos adoradores. Eu ainda hei de ver verdadeiros adoradores adorando em espírito e em verdade. A verdade é a alma, é o caráter. E amados, caráter ou tem ou não tem. A gente pode esconder pecados. A gente pode, inclusive, ter uma máscara e uma capa bonita diante dos homens. Mas nós somos conhecidos pelo reino espiritual por aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo nada. Fechado no nosso quarto. É aí que entra a lei dos altares. Amém? Nós somos os altares. Jesus, ele explicou pra gente que tinha um altar secreto. Esse altar secreto é aquele de Mateus 6,6. É a live do secreto, amém? Que explica sobre o secreto. O altar mais importante que existe na vida de um filho é o altar da verdade, do Espírito e em verdade. É o altar secreto, porque no altar secreto é aquele aonde se alinha corpo, alma e espírito, porque aquele que está de encontro conosco no secreto tem poder para nos moldar de dentro para fora. E deixa eu falar uma coisa, o altar da verdade, é isso mesmo, é o altar do nosso caráter. É no secreto que nós ajustamos, queimando o nosso caráter corrompido e recebemos um novo código, como o Espírito Santo da promessa. Queridos, eu vou falar algo aqui para vocês
E não me entendam mal. Jesus é capaz de todas as coisas. Mas enquanto ele esteve na terra, a mensagem de Jesus não pôde mudar e moldar os discípulos. Ele ficou 3 anos discipulando aqueles discípulos. E os caras eram extremamente arrogantes, orgulhosos, competitivos, ciumentos, invejosos. O cara queria reger na terra a igreja de Cristo. Pedro, Cefas. Ele negou a Jesus no último minuto de vida de Jesus. Ele não tinha sido moldado ainda. E ele conhecia toda a pregação de Jesus. Era o que estava mais perto o tempo inteiro. De todos os 12 discípulos, Pedro era o que estava mais perto, junto com João e Tiago. Eram os mais próximos. Ele viu toda a pregação de Jesus. Mas por que ele foi incapaz de amar Jesus? Por um motivo. Nós somos incapazes de sermos transformados só com aquilo que a gente ouve. Nós somos incapazes de nos transformar a nós mesmos. E se eles só ficassem com a palavra externa que Jesus dizia, entrava pelo ouvido, mas o coração estava endurecido. Não tinha uma terra boa. Por isso que Jesus falou sobre a parábola do semeador. O coração deles era rocha. Vocês estão entendendo? Jesus disse assim: eu preciso ir para que venha o Consolador. Queridos, a partir do dia que veio o Consolador, e o Consolador, que é o Espírito Santo da promessa, entrou dentro dos discípulos, eles começaram a ser mudados de dentro para fora. Aonde havia mentira, e a mentira que há dentro do homem se chama religiosidade. Todas as vezes que conhecemos a verdade, mas não agimos na verdade, nós somos apenas seres religiosos. É uma religião. Não é um ser o filho de Deus. Se eu conheço a verdade e eu não a pratico, eu sou um servo de Beelzebul, o Deus da religião. Vocês estão entendendo? O dia que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, mesmo que estava fazendo Adão lá no jardim, entrou dentro deles. Ele começou a fazer uma obra. E o Espírito Santo é poderoso, ok? O poder dele é infinito. O poder dele criou o céu e a terra. Começou a transformar eles de dentro para fora. A verdade encarnada, o Espírito Santo, entrou dentro deles e começou a mostrar e revelar o que significava a palavra de Jesus. Vocês estão entendendo? É isso mesmo, Cate e Luz. Muitas pessoas tentam explicar o que é religiosidade. Nunca mais esqueça. A forma mais fácil da gente saber se a gente é religioso ou não é: se eu conheço a verdade e não consigo praticá-la, eu sou um religioso. Porque os fariseus conheciam a verdade, mas eram incapazes de praticá-la. A religiosidade cega. Os discípulos eram cegados. Eles eram, até o dia da ceia lá, eles estavam brigando entre eles para ver quem seria o maior. Jesus veio mostrar, na verdade, que o menor era o maior. Vocês estão entendendo? Diante de tudo isso que eu estou falando para vocês,
Diante de toda essa verdade, o Espírito Santo, olha só que tremendo que eu vou falar para vocês agora. Uma revelação que o Senhor está dando. João disse assim, ó: eu batizo com água, mas virá um que batizará vocês com fogo. Queridos, o Espírito Santo é Jesus, mas em forma de Espírito, amém? Por que uma das características do Espírito Santo é fogo? Por um motivo. O que se coloca num altar? Não é fogo para sacrificar? Pois é. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele é fogo. A única forma de um altar subir com incenso agradável é quando se coloca fogo. E o único fogo que pode queimar um altar santo é o fogo de Jesus. Por isso que ele é fogo consumidor. O Espírito Santo é o fogo, é a chama que arde dentro de nós. Mas a questão é, o nosso espírito está pronto. Se é que eu e você nascemos de novo. Eu posso dizer para vocês, teve um dia que eu nasci de novo. Você nasceu de novo? Seu espírito está pronto então. Agora a sua alma tem praticado a verdade que é ensinada? E o teu corpo? Você tem matado todos os dias? Morre! Santifiquem em vosso corpo, alma, espírito para o último dia. Sabe o que é um altar? O altar fala de duas coisas: sacrifício, morte. Mas fala de uma segunda coisa: aliança. Toda vez que um casal vai subir num altar, olha que interessante, vai subir aonde? Num altar. É para fazer uma aliança. Vocês estão entendendo? Queridos, vocês têm noção do valor e do poder que um altar tem no reino espiritual? Eu vou tentar explicar para vocês. O reino espiritual tem sede de altar. O reino espiritual ele é movido por altar. Eu estou chegando no ápice da palavra de hoje, tá bom? Se você entender no teu espírito a palavra de hoje, você vai querer adorar o Senhor constantemente. O spoiler daquilo que eu vou falar a partir de agora, mas eu vou fundamentar, significa o seguinte: toda vez que eu entender o altar e a oferta que eu coloco no altar, se ela for do jeito que Deus quer e for maior que o pecado que está sendo oferecido ao redor, aonde eu estou, e o pecado que eu ofereci no pecado, se for maior, eu venço qualquer guerra. O reino espiritual, ele funciona através de ofertas que são dadas em altares. Você já entendeu que você é um altar? Eu sou um altar. A questão é, qual oferta eu tenho queimado nesse altar? Se esta oferta que eu estou queimando neste altar é santa, é pura, nós entramos naquela questão assim, ó. Eu mais Jesus somos a maioria. Resumindo, quem presta o maior altar com a maior oferta
vence uma guerra. A guerra que você vive no teu interior só vai ser vencida quando o altar de adoração for maior que o alimento que você dá para sua carne. Enquanto o alimento que você dá para sua carne for maior que a adoração que você dá para Deus, quem tem mais comida, no caso aqui, quem tem mais oferta, ganha a guerra. Por que que nós somos constantemente abatidos pelo poder do inferno? Porque nós somos um altar. E se nós entregamos ofertas para o inferno, ponto para o inferno. Se nós entregamos ofertas para Deus, tadinho do inferno. Ele vai perder a guerra. Vocês pegaram? Mas isso não funciona só para mim. Isso funciona para o nosso derredor. Isso funciona para o nosso ministério, para a congregação onde nós estamos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu ofereço uma oferta, eu tenho que limpar o meu altar. Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu vou explicar para vocês entenderem direitinho. Quando eu faço churrasco, estou falando de um lugar que queima carne. Ficam cinzas. Se eu tentar fazer um próximo churrasco com aquela churrasqueira suja, as cinzas que estão naquela churrasqueira vão impedir que eu queime uma nova carne lá. Não vai pegar fogo. Vocês estão entendendo? O que isso fala espiritualmente para mim e para você? Nós precisamos passar em vistoria. Nós precisamos passar até que tenhamos um corpo transformado. Vai ser assim até a gente morrer ou ser arrebatado. Que é muito possível que aconteça ainda, né? Por esses dias pela frente. Ninguém sabe, né? Quem sabe? Tomara que seja. Todas as vezes que eu queimar a minha carne, gente, eu tô falando de carne, tá? Vai ficar sujeira. Eu preciso limpar. Sabe como que eu limpo? Diz a palavra de Deus que esta Bíblia aqui, ela é como uma lavagem de água. Se eu não lavar o meu altar constantemente, o Espírito Santo não coloca fogo da próxima vez. Porque tá sujo. Gente, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por mais que sejam alegorias, por mais que sejam metáforas espirituais, uma coisa anda junto com a outra. Eu estou falando de adoração profética. Mas é o jeito que funciona o reino espiritual. Manter uma vida de adoração é todos os dias. Jesus disse: aquele que quer me seguir, pegue sua cruz e carregue ela. Né? É cruz todos os dias. É isso mesmo. Cruz todos os dias. E quando eu queimo uma carne, fica lá um monte de coisa ruim. Eu preciso me lavar. Vocês estão entendendo? É isso mesmo, nós somos limpos pela palavra. Nós não somos só limpos do pecado, mas nós somos limpos até do pecado que a gente limpa. Que a gente queima. Todo altar precisa ser limpo. Constantemente. Leitura da palavra todos os dias. Com adoração. É o resumo daquilo que eu estou falando para vocês. Amém? Nós somos um altar. Agora vamos para a questão do poder da oferta que eu coloco no altar. Deixa eu fundamentar isso para vocês. Josafá foi um cara
que acertou muito diante de Deus, né? A gente está falando de 2 Crônicas 20. Naquele texto onde Josafá, ele estava prosperando muito. E toda vez que eles acertavam e obedeciam demais, eles ficavam muito ricos e muito poderosos. Por mais que Israel fosse um reino pequeno perto dos outros reinos, tá? Aí se juntaram 3 nações contra Josafá. Vocês lembram disso? Foram os moabitas, foram os amonitas, junto com outro povo que era descendente dos amonitas, que era de uma montanha lá de Seir, né? Meunitas, se eu não me engano. E os moabitas eram um povo maior que Israel, gigante, os amonitas também. E os meunitas, eles só se juntaram com aquele povo, porque os moabitas e amonitas tinham que passar pelas montanhas aonde viviam os meunitas. Então eles fizeram uma aliança ali para passar por aquelas montanhas. Quando Josafá ficou sabendo daquilo, ele ficou em pânico, porque 3 nações poderiam arrasar e destruir Israel. Josafá fez o quê? Bom, tem muito código naquela palavra, né? Inclusive, em uma das aulas da intercessão profética, eu vou falar sobre essa oração que Josafá fez. Josafá fez uma oração que tem muito código ali para a gente entender sobre batalha espiritual. Mas a questão é, Josafá, ele foi procurar a presença de Deus. Aí se levantou um profeta que Deus mandou, né? E esse profeta disse o que eles deveriam fazer. Coloquem os levitas na frente e vão para a guerra. Então eles fizeram jejum, se prepararam 3 dias e foram. E o que eles fizeram? Obedeceram a Deus. Eles levantaram um altar de adoração. Agora entendam uma coisa. Não é Êxodo 20. A história de Josafá está em 2 Crônicas 20. Tá bom? Os amonitas, os moabitas, eles serviam a um deus chamado, se eu não me engano, Camus, que era o mesmo que Moloque. E também a Baal. E eles ofereciam muito sangue para esses deuses. Sacrifícios em o quê? Altares de fogo. Eles queimavam bebês vivos. Essa era a prática deles. E quanto mais eles queimavam bebês vivos, mais eles tinham poder. Assim que eles faziam com Deus Moloque. Logo, eles tinham um poder das trevas, do inferno, para fazer aquilo. Só que Israel estava meio desamparado de levitas e profetas que estavam ali alinhados, né? Deus teve que falar para eles, para ganhar essa guerra, adora. Por que Davi foi um cara que vencia todas as guerras? Davi está muito antes, né? Porque ele tinha lá o tabernáculo de Davi, né? A chave de Davi, adoração, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Adoração constante. Ele entendeu aquilo que a força dele estava na adoração. Israel tinha perdido aquilo, né? Na verdade, Judá tinha perdido aquele entendimento. E de repente eles entenderam que eles tinham que adorar por obediência à voz de Deus através do profeta e colocaram os levitas. Queridos, eles não precisaram oferecer sacrifícios de sangue. Porque a nova aliança que Davi fez com Deus era uma adoração onde tinha música. Eles adoravam a Deus porque amavam a Deus com um som. Eu falei para vocês, a música em si, ela é só o quê? Um instrumento. Mas eles começaram a adorar ao Deus deles, da salvação deles. Deus iria salvar eles se eles fizessem aquilo. Eles começaram a adorar. Diz a palavra que existia uma montanha onde estava Israel, um vale, e lá no alto da outra montanha, 3 exércitos para vir contra Israel. Quando eles começaram a adorar com música,
o reino de Moabe se desentendeu com o reino dos Meunitas, que se desentendeu com os Amonitas, e eles começaram a se degladiar entre eles. Houve uma confusão no arraial do inimigo. Diz a palavra que todos eles se mataram. Os que sobraram fugiram. E não sobrou ninguém para contar a história. E o que aconteceu? Deus fala, vai lá e pegue os despojos. Ainda Israel, além de ganhar a guerra sem fazer guerra nenhuma, pegou todos os despojos. O que eu quero dizer com isso? Pastor, o que seria a unção de Josafá? A unção de Josafá, na verdade, eu creio que quem fala que é a unção de Josafá, na verdade, é a unção da adoração, tá? Porque Josafá, ele não fez guerra com armas. Ele fez guerra com adoração. A unção de Josafá seria fazer guerra de adoração. Mas o que eu quero dizer aqui? Eles tinham altares estabelecidos nos ares, poderosos para Baal, para Moloque, através de sangue, o sangue mais precioso, mais poderoso, que fortalece os demônios para lutar por eles, é o sangue de bebê. E Moloque toma sangue de bebê, queimado. Estão entendendo? Só que, queridos, se tem uma coisa que Deus é poderoso. Um sopro de Deus vai destruir o inferno inteirinho. Jesus, a palavra fala assim que com o sopro da sua boca destruirá o inferno. Jesus vai fazer assim, inferno, acabou para vocês. Acabou. Não interessa o quanto de sangue eles possam receber. Quando o povo de Deus se levanta e constrói um altar de adoração ao Senhor, quem chega para receber a adoração é Deus. E eu queria dizer para vocês, é aí que eu posso cantar, não de outra forma. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Amém? Queridos, a guerra dessa música, ou a guerra de Josafá, quando ele construiu um altar de adoração puro, santo, porque eles fizeram um jejum, eles se limparam, eles entraram em arrependimento, colocaram um pano de saco. Este é o código. Eles fizeram uma adoração pura diante do Senhor. Quando eles fizeram isso, o altar que eles estabeleceram, arregimentaram, trouxe a presença de Deus. E essa presença enviou sustento para eles. Foi Deus que lutou por eles. Provavelmente deve ter mandado os anjos lá. Os anjos mais poderosos que qualquer um daqueles demônios que estava lá com eles. Botou confusão, eles se mataram. Com esta palavra, eu quero que você entenda o seguinte. Hoje, nós não estamos mais na época da velha aliança, onde estava Josafá com aquele povo. Nós temos o verdadeiro sacrifício da cruz, que propiciou para nós um altar perfeito de limpo. Porque quando eu e você entendemos como é a limpeza que Jesus nos deu, a gente entende que Davi já estava nessa vibe. Davi falou assim, Deus não está nem aí com os meus sacrifícios e holocaustos. O que ele quer é um coração quebrantado e contrito. Esse ele não rejeita. Hoje, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós e nós somos um altar, quando nós limpamos a mentira
do pecado e vivemos a verdade de Deus em espírito e em verdade, quem tem ouvidos ouça. Quando nós limpamos a nossa churrasqueira e nós colocamos a nossa carne para queimar, como sacrifício, Paulo disse, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo. E aí vem o Espírito Santo e queima. Acontece algo que o Salmo 141 fala. A nossa adoração sobe como incenso suave diante do Senhor. Amém? Eu quero terminar essa live e estes fundamentos dizendo que no tabernáculo de Moisés haviam 2 altares. Um no átrio. O átrio fala do corpo, tá? Existiam 3 partes no tabernáculo. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio tinha o lugar de sacrificar os animais. Agora, o altar que estava dentro do lugar santo, que já é um novo nível, que aí fala da nossa alma, é um altar de incenso. Salmo, o que acontece? Eles colocavam algumas ervas, uns pozinhos lá, colocavam fogo e subia um cheiro. E o cheiro fala da nossa adoração. Qual é a oferta que a gente coloca no nosso altar? A oferta que a gente coloca no nosso altar diz sobre o cheiro que vai subir. Se for um sacrifício vivo, santo e agradável, como diz Paulo, em Romanos 12:1, vai subir como incenso suave. E deixa eu fazer você entender uma coisa agora que é bíblica. Qual que é o movimento da nossa adoração? Salmo 141:2 fala que a nossa adoração e a nossa oração sobe como incenso suave diante do Senhor. Mas a gente precisa entender toda a Bíblia e todos os códigos que estão espalhados. Tem um monte de código espalhado pela Bíblia. Em Apocalipse diz que diante do Senhor ficam 24 anciões. E esses anciões têm em uma das suas mãos harpa, em outra das suas mãos taça. Por quê? Jesus explicando para João. A harpa é a adoração dos santos. E a taça é a oração dos santos, que são recolhidas pelos 24 anciões. Se a gente for lendo a palavra, for entendendo, qual que é o movimento? Quando eu adoro o Senhor, vem um anjo e recolhe o cheiro da minha adoração, recolhe o som da minha adoração, recolhe os códigos do meu coração que estão saindo, seja em forma de música, seja em forma de obediência, seja em forma do quê? De um sacrifício vivo, santo e agradável. O anjo recolhe aquilo que está acontecendo. Será que o anjo tira foto, filma o que eu estou fazendo? Eu não sei. Eu só sei que o anjo recolhe a minha adoração e ele leva para os anciões. E vai ficar na mão do ancião. Por que são 24 anciões? Você já parou para pensar? São 24 anciões por um motivo. O que te lembra de 24 durante um dia? 24 horas? Porque de hora em hora os anjos recolhem a adoração e levam para os 24 anciões. Os 24 anciões são aqueles que fazem a conexão entre o Cronos e o Kairos, para traduzir aquela adoração para Deus que é eterno. Quem são os anciões? Anciões falam de homens que estão no céu. São anciões, são homens? Eu só estou dizendo sobre o código apocalíptico, ok? Do Apocalipse, que anciões falam de homens.
Tá bem? Estes 24 anciões recolhem a adoração e a oração que está durante o dia e a noite, sem parar. E ali está o quê? A chave de Davi. Qual é a chave de Davi? A chave de Davi está em adoração e oração 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou seja, no céu tem adoração 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas os anciões recolhem a que vem da terra. Está na Bíblia. Harpa em uma mão, taça na outra. Que são o quê? A adoração dos santos da terra e a oração dos santos da terra. Quando os anjos levam para os anciões, existe um tipo de anjo no céu que é o único que pode transitar no trono. Eles chamam serafins. Serafins são anjos ardentes, que ardem de fogo. Aí o que acontece? Diz a palavra de Deus que em volta do trono de Deus existem pedras afogueadas. Gente, está tudo na Bíblia. Se você entender o profeta Isaías, os maiores, tá? Jeremias, Ezequiel, Daniel e o Apocalipse, você vai entender tudo que eu tô falando, tá bom? Então vem o serafim e recolhe a harpa e a taça do anjo daquela hora e ele leva até um altar que está no pé do trono, chamado Pedras Afogueadas. É onde tem as pedras afogueadas. É aquela mesma pedra que o serafim pegou lá em Isaías 6, do pé do trono, e foi queimar a boca de Isaías, porque ele se arrependeu das palavras impuras. Vocês estão entendendo? Aí o serafim joga a oração e a adoração dos santos nas pedras afogueadas. E o que acontece? Aquela adoração sobe como um incenso suave diante de Deus. Quando que Deus recebe a nossa adoração? Se esta adoração pegar nas pedras afogueadas e subir como incenso suave, na hora que Deus fizer assim, ó, ele recebeu a sua adoração. Na hora que tudo que vai volta, né? Na hora que ele receber, na hora que ele expirar, é a resposta. Quando eu faço assim com o meu nariz, ó, ou faço assim, ó, que gostoso. Vem o quê? Vento, não vem? Ruach HaKodesh. O Espírito Santo de Deus se move pela expiração de Deus. A adoração move o vento. A adoração move o Espírito Santo, que move os anjos ao nosso favor. Vocês estão entendendo? Quando esse altar é construído deste nível, desse jeito, onde o anjo pega a nossa adoração, sobe diante de Deus, é colocado no cestinho dos anciões, o serafim pega, queima nas pedras afogueadas e vai um incenso suave diante de Deus, isso quebra o coração de Deus. Deus para tudo só para respirar aquela adoração. Vocês entendem? Tudo isso começa onde, queridos? Num simples altar que Deus colocou dentro de você. Amém? Queridos, essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Se você nunca parou para prestar atenção o quão importante é a sua adoração, eu te digo hoje,
A sua adoração pode mudar destinos. Eu disse destinos, não apenas um destino. A sua adoração pode mudar o seu destino e pode mudar o destino das pessoas que estão à sua volta. A sua adoração estabelece um altar, da qual destrói todos os altares que Satanás construiu à sua volta, inclusive contra você. Se eu construir altares para Satanás, debaixo de arrependimento, eu posso me arrepender e passar a construir altares para Deus. Por isso que o salmista disse: eu encontrei os teus altares. O altar primordial, o altar inicial se chama altar secreto, aonde o próprio Abba nos encontra em seu espírito, no altar secreto. Oh, Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Nós queremos te adorar, construir um altar de adoração. Vamos adorar. God of Abraham, the God of covenant. Construímos para ti um altar, Jesus. Namastê, Namastuia. Somos o altar. Somos o altar. Limpa-nos, Senhor. Namastê. Great is your faithfulness to me. Aleluia. Arinasce. Comece a dizer o quanto Ele é fiel. Trabalhasteis. Apenas diga. O mesmo queimando no passado ofertas para o inferno, Ele vem nos redimir, Ele vem nos limpar, Ele vem para salvar. Ele é nosso, ele é nosso. O amor de Deus te diz: não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa falar para se achegar, apenas venha com o coração disposto, venha o quebrado, venha o amaldiçoado também. Do jeito que você está, Ele está dizendo: venha. Construa o altar para Ele. Rebalava suia. Ele está aqui. Entra aí, Jesus, entra ali, entra ali. Deixe Ele limpar o altar. Deixe Ele limpar o altar. Debarabashuri namake, ora bashwandiko. Ora namashko, you ora namashuira. Essa é a hora de se arrepender.
Deixe Jesus entrar e limpar o seu altar. Ele é fiel, Renamassu. Oh, Jesus está aqui. Comece a dizer os seus pecados para Ele. Comece a limpar o altar. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados a Ele. Por a sua. O altar sujo não pode queimar, então só diga a Ele quem você foi, o que você fez. Fiel é Ele pra perdoar, verdadeiro Ele é. Às vezes você pode dizer assim, ó, ai, eu já passei desse nível, eu quero só adorar, já me arrependi. Queridos, Davi disse que Deus não despreza um coração arrependido. O dia que nós dissermos que a gente não acha pecado em nós para se arrepender mais, nós estamos muito enrascados. Comece agora, Espírito Santo, a entrar em cada casa, Espírito Santo. Começa a nos mostrar o que há em nós que ainda não glorifica o Senhor. Começa a nos mostrar, Deus, o que está no altar, que está impedindo o fogo queimar. Rica manasta de casa, por na machia no sul. Rica pastilha menasquilha na yeah. O primeiro estágio da adoração, queridos, é ir para a cruz. Quando ele entra e limpa, convide-o para entrar. A única coisa que você precisa fazer é: Espírito Santo, entra em mim, me limpa. Ele tem a vassourinha que limpa aquela fuligem. Se você contar para ele o que está lá dentro, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. É assim que funciona. Entra na presença dele. Jesus, eu nem sei o que é, mas entra e começa a me purificar. Começa a me limpar. Só ele tem poder. Só ele tem poder. O Espírito Santo está se movendo sobre as pessoas. Está acontecendo um batismo de santidade. Receba agora esse batismo de santidade. Senhor, libera os teus anjos para fazer uma limpeza agora em nós. Tira as setas, Jesus. Tira o peso. Tira a tristeza, Jesus. Tira a ansiedade. Tira a depressão. Tira as doenças. Só uma palavra. Receba aí, ó. Esse som de adoração está entrando em forma de fogo agora. Receba agora esse batismo de santidade. Batismo de fogo, batismo de fogo. Receba agora. Eu declaro agora, em nome de Jesus, como sacerdote do Senhor, receba batismo de fogo. Não há nada que o fogo não queime. O fogo queima tudo. Que mexe, mano.
Manash, Kine, Male, Bebe, Minish, Kimash, Oh, Jesus, obrigado por essa presença. Nós levantamos as nossas mãos e nos rendemos a Ti, Jesus. Apenas adore, 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 louve. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos diante do Rei, diante da fidelidade, diante da sua verdade. Nos prostramos, nos prostramos, nos prostramos diante de Ti. Oh, nos ajoelhamos diante de Ti. Ora. A palavra adoração no grego significa se prostrar. Quando a presença vem, querido, nos prostramos diante de Ti, Senhor. Eu sei que você está recebendo essa palavra aí, ó. Este som. Prostre o seu coração, queridos. Feche o seu olho. E se veja prostrado diante de Jesus. E eu vejo agora. Eu tenho uma visão. Beijamos os seus pés. Beijamos os seus pés. Os pés furados nós beijamos. Todas a visão que eu tenho, querido. A gente beijando os pés do Rei. Nos prostramos diante do Rei e beijamos seus pés. Ai, ai, ai. Eu me prostro. Eu me prostro diante do Rei. Diga a Ele. E nós nos prostramos. Senhor, nesta madrugada, nós nos prostramos diante do Senhor. Em concordância aqui nós levantamos o Seu nome, Jesus. E nós dizemos que não há nada mais importante para nós não ser o Senhor. Nós queremos a Sua presença.
Não há nada mais importante. Ai, quem está me dizendo? Fala para eles se jogarem a meus pés. Existem alguns ainda que não se jogaram. Queridos, é só você fechar os seus olhos e você ver o seu coração fazendo isso. Pela fé, feche os seus olhos e se jogue aos pés do Rei. E diga: Senhor, eu beijo os seus pés. Rei, oh, eu deito nos seus pés, Jesus. Jesus, eu deito nos seus pés, Jesus. Eu encosto minha cabeça, Senhor, nos seus pés. Feridas pequenas. Oh, eu abraço seus pés. É o meu lugar. É o meu lugar. Oh, I'll still bless you. Yes, I'll still bless you. In the middle of the storm, in the middle of my esse é o meu lugar, esse é o seu lugar, viu? I'll still bless you. Aos pés, In the middle of the road, when I don't know where to go, I'll still bless you. Este é o lugar. In the middle of my storm, in the middle of my trial, este é o lugar que passaremos a eternidade. Eu passarei a eternidade aos seus pés. É o lugar que eu ficarei por todo sempre. Meu coração, o meu coração é teu. Vem bastante. Eu vejo mais pessoas prostradas agora. Eu vejo um átrio que o Senhor separou só para a live do secreto no céu. Ele está falando para mim agora, amém? Eu estou falando o que eu estou vendo. E aqueles que estão ouvindo a voz do Rei se prostraram. E tem um monte de gente em volta dele, sabe? O Senhor está me mostrando. Tudo prostrado, jogado assim, com o rosto em terra aos pés do Rei. Nós que amamos o Senhor, estamos diante dele. Obrigado, Jesus, por essa presença. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu quero te convidar para você ficar nessa dimensão, amém? Eu quero orar pela Stephanie, que eu prometi que ia orar. E Deus, eu quero apresentar a Stephanie, que está fazendo 20 anos hoje. E eu quero profetizar sobre a vida dela, Jesus, que ela é coberta pelo Senhor, que o coração dela é teu, que ela se rende ao Senhor como nunca. E em nome de Jesus, Pai, cobre ela com as suas bênçãos mais poderosas. E nós abençoamos a Stephanie agora, Jesus. Que ela seja agora tomada em seus braços. Pela fé, nós colocamos a Stephanie diante do Senhor agora. E como igreja, nós colocamos ela na dimensão onde ela recebe o teu abraço. Trata, cuida dela, Jesus. Em nome de Jesus, nós a abençoamos. Uma estação de vida. Uma estação de restauração sobre a vida dela, em nome de Jesus.
Amém? Queridos, essa semana inteira tem live, tá? Amanhã eu vou fazer uma live com o irmão da Pílulas de Poder. Ele geralmente não se apresenta com o nome dele, não sei se ele fala, né? Eu sei o nome dele. E amanhã a gente vai fazer uma live onde nós vamos falar juntos sobre identidade e sobre propósito. Nós vamos orar nesse sentido, ok? Para que a nossa identidade seja alinhada com a de Deus e para que o nosso propósito eterno seja alinhado. Amém? Vai ser poderosa a live. Eu sugiro que você comece a convidar aí os irmãozinhos que têm problema com identidade. Se você tem problema com identidade, eu sugiro que você assista essa live amanhã, tá bom? E queridos, quarta e quinta, eu vou falar sobre... Vocês gostaram de hoje? Sobre os segredos, né? Sobre a adoração profética que sobe diante do Senhor. Eu vou falar sobre os códigos dos Gênesis, sobre a criação, sobre quantas criações existiram antes de Adão e Eva, se existiu outra criação, como, onde, como, um monte de coisa que o povo gosta de saber. Quarta e quinta, eu vou falar sobre Gênesis, tá bom? E eu quero convidar você agora para você entrar no seu secreto. Não vá dormir, querido. Fique 15 minutinhos aí orando em línguas. Fique nos pés do Senhor. Coloque aí uma adoração. Faça o seu secreto. O mais importante não é a live do secreto, mas o depois da live do secreto, que você está sendo abençoado para estar na presença do Eterno. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Queridos, eu que agradeço por poder ser servo de vocês. Amém? Eu sou servo de vocês. Eu tô aqui para servir vocês, tá bom? O Senhor me chamou para abençoar vocês. Então durmam na paz do Senhor e até amanhã. Não me deixem aqui sozinho amanhã, tá bom? Se vocês me amam, vem aqui e chamem mais pessoas. Se você chamar mais um, vai dobrar de gente. Mas é por causa da mensagem, amém? Não por minha causa, mas a mensagem de Jesus que está sendo propagada. Deus abençoe, querido. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.